genocida como é o comunismo. O Salmo 94 é um salmo bem peculiar, porque ele, no seu início, lá no versículo 1 do Salmo 94, ele vai usar para Deus um título pouco usual em nossos dias. A gente sempre fala sobre Deus como um Deus de amor, um Deus de paciência, um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus de tolerância. E o Salmo 94, ele vai iniciar como salmista orando em direção àquilo que ele chama, ou aquele que ele chama de o Deus das vinganças. A gente conhece aquelas expressões hebraicas, tem até uma música do ex-cristão Kleber Lucas, né, que fala sobre Jeová Rafá, Tsebaot, Jeová Rafá, Jeová Nissi, El Elion, né? E esses nomes todos lindos e belos, mas Deus, ele também é o El Nekamot, que em hebraico significa ele é o Deus das vinganças. E quando o salmista, lá no Salmo 94, ele inicia dizendo e direcionando a sua oração ao Deus das vinganças, ele está apontando para duas realidades sobre quem Deus é e sobre o que Deus faz. Primeiro, ele vai reconhecer isso no versículo 2, de que Deus é um Deus que julga. Deus, ele não está impassivo vendo o mundo se acabar em corrupção e em destruição, e não vai tomar providências em relação a isso. Então, quando ele chama de Deus, do Deus das vinganças, ele está tratando acerca de um Deus que julga. E ele não apenas julga, mas ele também castiga. Versículo 2 do Salmo 94. Deus é aquele que tem poder e capacidade para julgar e castigar os ímpios. E quando Deus se levantar para julgar os ímpios, ele será como um sol resplandecente após um longo período de trevas, versículo 1. Ele pede que o Deus das vinganças resplandeça. Num tempo de injustiça, de iniquidade, onde a verdade é torcida, é destruída, nós realmente precisamos que o Deus das vinganças, ele se levante contra todas essas coisas. E nós encontramos no Salmo 94 também a diferenciação entre dois grupos: os ímpios, que serão julgados e condenados por causa das coisas que fazem. E é interessante o contexto do Salmo 94, nós não sabemos o autor e nós não sabemos ao certo o contexto em que ele foi escrito. Mas aparentemente o Salmo 94, ele foi escrito num contexto em que pessoas que detinham o poder na nação estavam distorcendo todo o juízo e toda a justiça. Então o salmista, ele se levanta e clama que esse Deus vingador, que ele faça justiça contra os ímpios, que naquele momento eles detêm o poder. Ora, parece que a gente está falando do Brasil, parece que o Salmo 94 foi escrito no ano de 2023 por algum brasileiro, só pode, porque essa é a situação da nossa nação, onde princípios familiares, princípios morais, éticos, eles estão sendo deixados de lado por questões ideológicas e políticas. Nós temos o primeiro grupo dos ímpios, que serão julgados e condenados, e o grupo dos bem-aventurados, que são disciplinados para encontrarem descanso enquanto não chega a hora, como diz o texto, do ímpio descer a cova. Então olha só como isso é interessante. No mesmo momento em que os ímpios, eles estão vivendo na sua imundícia, vivendo na sua injustiça, cometendo todo tipo de atrocidade, os ímpios padecem, mas esse padecimento é visto pelo autor do Salmo 94 como um padecimento que vem da mão do Senhor para a disciplina dos justos, para que no momento em que os ímpios forem disciplinados e descerem a cova, os bem-aventurados então encontrem descanso. Mas tudo isso vai ter um fim. Há uma certeza no coração do salmista: Deus, ele não desampara o seu povo, mesmo que a situação atual ela seja extremamente difícil, como de fato é. E nós encontramos no Salmo 94 três respostas acerca de três dilemas da nossa vida
que você talvez esteja vivendo, ou talvez você já tenha vivido, ou talvez algum dia você viva. Primeiro, ele vai tratar, versículo 17, do dilema da mortalidade. Diz assim: se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Essa região do silêncio, como nós encontramos nesse versículo, é uma forma poética de se referir à morte. Isso é a região do silêncio. E na nossa existência não tem nada que nos preocupe mais do que a própria morte. Seja pela iminência dela, porque querendo ou não, quanto tempo passa, mais estamos nos aproximando da morte. Um ano que passa, outro ano vem, e a morte se torna cada vez mais iminente. Seja pela certeza da morte, porque todo mundo vai morrer. Todo mundo. E seja pela incerteza, porque apesar dela ser iminente, apesar da certeza de que todos nós vamos morrer, nós não sabemos quando iremos morrer. Pode ser que hoje seja o seu último dia. Algum dia da sua vida vai ser o seu último dia. Então a morte, nesse salmo, está relacionada à constante presença do inimigo. É como se ele estivesse constantemente, o salmista, andando pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, porque o contexto em que ele vive é um contexto de violência, é um contexto de injustiça, é um contexto de maldade, é um contexto de perversidade, e tudo isso coloca ele numa situação de viver com medo da morte. E nós precisamos lembrar que essa figura da morte, ela veio como consequência do pecado, Romanos capítulo 5, versículo 12. A morte, ela entrou por um só homem nesse mundo. Todos nós sofremos como consequência do pecado a morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. É algo tão, digamos assim, agora estabelecido na humanidade, que é uma ordem determinada por Deus, Hebreus capítulo 9, versículo 27, como está ordenado aos homens morrerem uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Está determinado, ou seja, todos nós vamos morrer. E 1 Coríntios 15, 26, a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. Até a volta, o retorno de Cristo, todos nós deveremos lidar com a realidade da morte que se avizinha à nossa vida. Ou a nossa ou de alguém que nós amamos, ou a nossa ou de alguém com quem nós nos preocupamos. A morte sempre vai ser uma realidade da nossa natureza. É um grande dilema. Só que é interessante nós olharmos para a nossa sociedade hoje. A nossa sociedade vive uma tentativa desesperada de postergar a velhice. Porque a velhice significa morte. Quando você vai envelhecendo, você percebe que a vida, ela começa a meio que empurrar você para a morte. Está chegando a hora, eu tenho 60, 70, 80. Você não se torna mais novo, você se torna mais velho. Seu corpo enfraquece, a sua vista enfraquece. Você não tem o mesmo vigor e você começa a perceber que a morte está cada vez mais perto. Hoje ninguém quer isso, por isso que postergar a velhice é um comércio. Todo tipo de medicamento, tratamento que você imaginar tem como propósito aumentar a juventude e postergar a velhice, para que nós não tenhamos que lidar com a certeza da morte. Como diria Ariano Suassuna, na sua obra O Alto da Compadecida, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre, tudo que é vivo morre. É um grande dilema. E o que esse texto diz, versículo 17, acerca da morte, é que Deus, ele socorre os mortais. Se não fosse o socorro do Senhor, o salmista agradece porque Deus providenciou para ele livramento em um momento extremamente oportuno.
Ele sentia que a sua vida estava sob risco, ele tinha medo de morrer, mas naquele momento Deus ele se mostrou como um Deus que socorre. Atualmente nem todo mundo está com a vida ameaçada, não de maneira imediata, nem todo cristão sofre por sua fidelidade a Deus, mas uma coisa é certa, amados, Deus ele tem nos livrado, ele é o nosso auxílio nos nossos momentos mais difíceis. Deus ele nos socorre, mesmo naqueles dias extremamente ruins, em que nós nem queremos nascer. Você lembra de Jó dizendo: maldito seja o dia que eu nasci. Jó, no ápice da sua angústia, no ápice da sua dor e sofrimento, ele amaldiçoa: maldito seja o dia que eu nasci. O que é isso? É o desejo pela própria morte de alguém que não quer mais viver. Quem é Deus? É aquele que vem em socorro daqueles que aparentemente só tem como companhia naquele momento a certeza da morte. Deus é o nosso socorro. Segundo dilema, é o dilema da fraqueza, versículo 18. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. O que o salmista diz é que ele está vacilando, ele está fraquejando, ele está inconstante, fraco e fragilizado. E essas são reações comuns, não apenas na vida do salmista, mas na nossa vida também. Você sabe aquele dia que você acorda até bem, mas basta uma palavra do marido, alguma coisa que foi dito que não foi adequado, e você sente que a sua vida cai num profundo desânimo, você fica triste, né? Como Caim, que foi recusado por Deus e descaiu-lhe o semblante, ele ficou amarrado, ele ficou chateado, ele ficou triste, ele se sentiu oprimido. Você lembra disso? Então o salmista ele vai chamar a atenção para a sua Oi, 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 som, oi, 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 som. Então o salmista ele fala da sua inconstância, da sua fraqueza, da sua fragilidade, que são comuns não apenas na vida do salmista, mas em nossa vida também. Nós temos um Deus tão grande, mas ainda assim nós temos medo. O que é isso? É fraqueza. Nós temos um Deus confiável, mas nós seguimos desconfiando dele. É fraqueza. Deus é alguém acessível, mas nós não o buscamos. O que é isso? Fraqueza. Deus ele tem tudo, mas não cremos que ele dará o que nós precisamos. Melhor isso? Oi, vamos lá. Deus tem tudo, mas não cremos que ele dará o que nós precisamos. Essas desconfianças, essas inconstâncias do nosso coração são muito mais comuns do que nós acreditamos ou queremos acreditar. Qual é a resposta de Deus para o dilema do salmista, para o dilema da fraqueza? Ele diz que o amor fiel de Deus nos sustenta. Nesse texto, quando ele diz, a tua bondade, Senhor, me sustém, essa palavra bondade traduzida no hebraico, ela vem de uma palavra, ela é uma palavra hebraica que se chama hesed, que é a palavra que nós usamos para o amor de Deus em aliança com alguém, aquele amor fiel, aquele amor que não abandona o alvo desse amor. Era um amor que era estabelecido pela aliança entre Israel e Deus. É essa palavra que ele está utilizando aqui. O que o salmista está declarando é que Deus ele nos ama de uma maneira tão fiel que não há razão para nós fraquejarmos.
em nossa certeza e nossa confiança sobre quem Ele é e sobre aquilo que Ele está fazendo. Deus, Ele nos ama e cuida pelo compromisso que Ele assumiu de nos amar e cuidar de nós. Não porque nós sejamos fortes, capazes, fiéis demais, porque nós temos toda a inteligência para compreendê-lo e entendê-lo, e porque em todos os dias o nosso coração consegue descansar nele. Deus nos ama porque Ele assumiu esse compromisso conosco. E é impossível que Ele deixe de nos amar, é o amor fiel, é o apego de Deus ao alvo do seu amor. O salmista está declarando que a sua força se redobra quando ele lembra de que Deus o ama de uma maneira incondicional. De que quando a gente lembra o tipo, nível, a intensidade do amor de Deus por nós, tudo aquilo que nós consideramos opressor, aquilo que nos leva para baixo, aquilo que nos faz resvalar o pé, nos dá ânimo e força. Não quer dizer que algo aconteceu, a situação ao redor, que as coisas se estabilizaram, é porque quando eu lembro desse amor, quando eu lembro da graça, principalmente da graça demonstrada por Deus, pelo Pai, através de Jesus, isso me preenche, isso me renova de uma maneira que todas as minhas dúvidas, todas as minhas incertezas, as minhas instabilidades, elas são vencidas pela fidelidade do amor de Deus à minha pessoa. Porque Ele escolheu me amar, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, não há como inverter, se eu não amar a Deus, Ele vai fazer bico e vai deixar de me amar. É o amor fiel de Deus que nos sustenta. Deus amorosamente e fielmente vem ao socorro de todos aqueles que são fracos. Você lembra Paulo dizendo, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu confio menos em mim, confio mais em Deus, aí é que eu fico mais forte. E terceiro e último, o dilema do desespero, versículo 19. Multiplicando-se em minhas inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. O salmista aqui, ele chama atenção para o grande desassossego da alma. Nós já vimos que exteriormente, o salmista está sendo pressionado. A vida dele não está fácil, ele está num ambiente desfavorável, cheio de injustiça, violência, perseguição, o errado é certo, o certo é o errado, e tudo invertido, o que era verde agora é amarelo, o que era preto agora é branco, está tudo de cabeça para baixo. A situação exterior do salmista está muito complicada e dentro como ele está. Aí ele diz, as minhas inquietações se multiplicam. Como ele está interiormente, como se não bastassem as pressões exteriores, o salmista interiormente sofre com uma alma ansiosa e inquieta. Esse é o estado interior dele. Claro, você imagina aí, gente, é compreensível. Você imagina você ter plena paz e não ter inquietude, você sendo um crente na faixa de Gaza? Claro que aquilo de alguma maneira vai provocar aquela situação externa, exterior, vai provocar alguma coisa dentro do seu coração. E se você numa situação dessa, você entra em desespero, se você se entristece, se você se abate, se você se sente fraco, desanimado, talvez alguns digam, não, mas Jesus, Ele faz você ter poder e vencer tudo isso. A vida não é assim, meu irmão. A vida humana não é assim, a gente tem dia bom e tem dia ruim. Ora, se numa situação dessa, que a gente tem, pelo menos até agora, liberdade de expressão, democracia, a gente tem acesso aos nossos bens, ao nosso trabalho, manifestamos a nossa fé, nós passamos por dias difíceis que afetam o nosso interior, imagine numa situação de uma pessoa que está num ambiente completamente desfavorável, onde corre o risco de perder até a própria vida. Deus, Ele não vai estar lá no céu apontando o dedo para você, chamando você de incrédulo, de infiel, de iníquo, de ímpio, só porque você no momento de fraqueza, você duvidou, você questionou, você se entristeceu. Deus, Ele é Deus, meu irmão, Ele conhece o seu interior e Ele sabia tudo que você ia pensar antes sequer de você ter sido escolhido. E o salmista está nesse desespero. Essa expressão inquietações, ela pode ser traduzida como
ansiedade, deprimido. Muitas palavras modernas se adequariam àquilo que o salmista está sentindo no seu interior. Ele não encontra sossego na alma que ele tem. Muitos temores e preocupações. Eu lembro de Paulo falando lá em Corinto acerca das meninas não se casarem. Ou Jesus falando em Mateus capítulo 24, ai das que estiverem grávidas. Você imagina a situação de uma pessoa que tem família, num momento que você tem que fugir para salvar a própria vida. É esse tipo de inquietação. Muitos temores e preocupações que tiram a paz e o sossego do salmista. Ele está triste e deprimido. Há uma guerra ao redor do salmista e uma guerra no interior do salmista. Um dia eu quero alcançar a maturidade de Jesus, dormindo no meio de uma tempestade. Aonde a alma encontra consolo, o salmista, perdido entre tantos pensamentos ruins, é guiado pelo consolo de Deus para um lugar seguro onde possa encontrar alegria. Andando pelo vasto labirinto de pensamentos tristes e ansiosos, Deus graciosamente conduz a alma do salmista e a nossa a um lugar de consolo. A um lugar onde ele possa experimentar algum tipo de alegria no meio a tanta turbulência. Quem faz isso é Deus. É Deus que pode fazer isso pelo salmista. Quando ele diz, as tuas consolações me alegram a alma, Deus ele consola graciosamente, nos conduz a um refrigério interior. E naquele momento que você está no meio da sua batalha diária, você sente aquele frescor da graça bondosa e bem-vinda de Deus sobre a sua vida. Você entende o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, onde Deus é chamado Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Que Deus ele entende a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos. Eu quero concluir fazendo 3 aplicações em cima de cada um desses 3 pontos que nós compartilhamos nessa manhã. Deus ele tem solução para a morte, para a fraqueza e para o nosso desespero. Primeira, para a morte, esteja preparado para o dia da morte. É inevitável, meu irmão. É inevitável, ela vem, é uma determinação dada por Deus, que todas as pessoas um dia morram. Um dia ela chega e normalmente ela chega sem avisar. Você nunca vai começar seu planner de janeiro, seus planejamentos, a sua agenda, e vai planejar lá pelo dia 29 de fevereiro, porque esse ano é bissexto, dia 29 de fevereiro, a morte vai me encontrar. Você não vai planejar isso. Mas esteja preparado. Essa é a conclusão da parábola do homem rico em Lucas 12, 16 a 21. E o que tens preparado para quem é? Você está preparado para esse dia? Como estar preparado? Todos nós sabemos a resposta. Ter Cristo é estar preparado. Colossenses capítulo 3, versículo 3, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. 1 João 5,11, Deus nos deu a vida eterna e a vida eterna está no seu Filho. Efésios capítulo 2, versículo 5, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Estar preparado para esse dia é estar com Cristo. Se você não tem a Cristo, você pode ter seu plano funerário no melhor cemitério, pode ter planejado um bom velório, ter deixado os bens para a sua prosperidade, para a sua posteridade, ter feito todos os preparativos legais, imagináveis, mas sem Cristo você nunca está preparado o suficiente para aquele dia. Estar preparado para o dia da morte é estar com Cristo. Sem Ele, você não está preparado. Ela sempre vai ser uma ingrata surpresa. Segundo, tenha consciência da sua fraqueza. Salmo 103, versículo 14, nós somos alertados de que Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quem somos nós?
Quem somos nós? Não precisa um meteoro se avizinhar e destruir a Terra, ou uma guerra nuclear. É uma coisa pequena, é uma toalha molhada em cima da cama, é uma pasta apertada no meio, é um arroz queimado, é um atraso no horário. A gente já perde as estribeiras, a gente já desanima, a gente já quer abandonar tudo, a gente já quer largar o casamento, a gente já quer fazer besteira. Não precisa de muita coisa, não. Nós somos pó. E essa consciência deve levar você a depender mais de Deus. Se eu não sou tão bom quanto eu penso e nem tão forte quanto eu acredito, eu preciso aprender a depender mais de Deus. E essa consciência de que eu dependo dele deve me levar a compreender a intensidade do amor de Deus por mim, por nós. Porque Deus sabe que eu não sou crente suficiente. Deus sabe que eu não oro o suficiente. Deus sabe que eu não sou grato o suficiente, mas mesmo assim Ele me ama. Mesmo assim Ele me ama. E como Ele me ama, João 3,16, que nós repetimos a exaustão para os incrédulos e nós esquecemos para nós mesmos, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo testifica do amor do Pai por você. Ele não precisa dar mais nenhuma prova. E terceiro, a esperança em meio ao desespero. Dúvidas, ansiedades, inquietações, depressão. Há muitas coisas ruins rondando o nosso coração nas sombras do pecado. Essas coisas se escondem nos recônditos da nossa alma. Elas rastejam no nosso interior. Sabe? Aquele dia de calor que você vai pulando de sombra em sombra, assim é um pecado. Vagarosamente ele vai invadindo e destruindo. No nosso interior nós temos muitas razões para tristeza, para dor e para angústia. Esse mundo é um poço de dor, tristeza e angústia. Nós podemos facilmente nos abater, entristecer e até pensar em desistir. Mas Deus, Ele nos conduz pelo caminho do consolo e da esperança. Quando parece tudo escuro, quando parece tudo difícil demais, Deus, Ele sempre aparece como aquela luz que brilha na escuridão. Cristo abriu esse caminho para nós. E Ele nos convida a andar por esse caminho aberto, o caminho do consolo, da esperança e da renovação da nossa vida que só há em Jesus. Para o dia da morte, para o dia da fraqueza e para o dia do desespero, nós só temos uma resposta: Jesus Cristo. Nenhuma outra, absolutamente nenhuma outra. Chega o dia em que todas as razões da nossa vida podem ser tiradas. Nossos bens, nossos filhos, a nossa liberdade, tudo, mas quando temos a Cristo, a nossa vida, com certeza, ela perde o medo da morte, ela se fortalece e ela recebe esperança de um Deus que nos ama e que para o salmista do Salmo 94 era mais do que suficiente para dar-lhe certeza de que todas as coisas mudariam para melhor. Que Deus, amados, derrame sobre nós a graça de encontrarmos nele todo o refrigério, toda a bênção, toda a graça que nós precisamos para a nossa vida diária e para o nosso encontro com Ele na eternidade, porque Ele é o nosso Deus e nos ama de uma maneira incondicional. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.